Olá, meus amados irmãos, que bom podermos estar reunidos aqui novamente para continuarmos a nossa série de estudos sobre a batalha espiritual por meio dessa revista. A Batalha Espiritual Continua, revista da nossa fé, revista excelente que tem nos esclarecido aí muito, com relação à questão tão debatida e tão confusa que tem no meio evangélico sobre a questão de batalha espiritual, o poder do diabo, possessões demoníacas, tudo isso aí que tem muitas vezes confundido o povo de Deus naquilo que diz respeito à obra de Satanás, aquilo que nós temos que estar repreendendo o diabo e aquilo que é da nossa própria natureza, da nossa carne, da nossa própria cobiça. Então, esse é um debate, às vezes muito polêmico, as questões do mal, do que acontece em relação ao mal, doenças, problemas, enfim, a morte, o luto e tudo mais, ou tragédias que acontecem em qualquer área que seja, e pecados muitas vezes são atribuídos ao demônio, a questões espirituais, e a gente precisa entender para poder discernir corretamente como tratar essas questões espirituais, aquilo que é ação demoníaca na nossa vida, espíritos imundos e espíritos de demônios, e aquilo que é da nossa natureza, do nosso próprio pecado, da nossa própria cobiça, dos nossos próprios erros, aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Então, hoje nós continuaremos nosso estudo e hoje nós veremos aqui a lição número 3, Falaremos hoje sobre examinando o movimento. A primeira parte de examinando o movimento. Que movimento? Esse movimento de batalha espiritual. A gente começou falando semana passada de como esses movimentos agem, as classes desses movimentos e as categorias deles, E a gente viu, por exemplo, os carismáticos, os dispensacionalistas, os moderados e os seguidores de Peter Wagner. Esses foram os movimentos que nós vimos semana passada. Falamos brevemente sobre cada um deles. E hoje, mais detalhadamente, vai ser essa primeira parte, examinando esse movimento de batalha espiritual. Então, sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pessoal do Futsalva, todos os irmãos da Esmirna. Então, vamos juntos estudar hoje essa primeira parte do movimento de batalha espiritual. Vamos examinar aí um pouco mais detalhadamente sobre isso. Eu quero, antes, fazer uma oração e depois nós vamos ler o texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 20 a 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 a 22. Mas antes, vamos orar pedindo a orientação de Deus para o nosso estudo de hoje. Senhor, nós te agradecemos, bendizemos o Senhor por mais essa oportunidade que temos de estar aqui à frente da Tua Palavra, para sermos por ela instruídos com relação a esse assunto tão importante que é a batalha espiritual. Precisamos discernir à luz da Escritura Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, para podermos tratar esse assunto como ele deve ser tratado pela Tua orientação nesta área. Pedimos a iluminação, a direção e a condução do Senhor para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. E oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo
à igreja de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versos de 20 a 22, que diz assim: Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Por isso nós temos na doutrina presbiteriana reformada esse lema: a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é que conduz a nossa vida, a nossa prática, aquilo que cremos, aquilo que vivemos, tudo que fazemos tem que ser orientado por aquilo que está revelado nas Escrituras. Nós temos isso como fundamento da nossa doutrina reformada presbiteriana. Nada que não esteja de acordo com aquilo que está escrito, revelado na palavra de Deus, nós temos como verdade. Não está registrado, não está na Escritura, a Escritura não fala sobre isso, então nós não praticamos, nós não aceitamos como verdade. Porque entendemos que toda a Escritura é útil para o ensino. Tudo que nós precisamos tem que estar extraído na Escritura Sagrada. E esse texto diz muito bem isso. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, mas retende o que é bom. Como que nós vamos julgar as coisas? Não desprezando as profecias. Aquilo que está escrito, aquilo que está revelado, aquilo que o Senhor colocou como verdade. Somente o que está revelado na palavra de Deus é que nos capacita a julgar todas as coisas e para retermos o que é bom, abstendo-nos de toda forma de mal. Então a Escritura Sagrada, ela é útil para o ensino em todas as áreas, né? Para a nossa exortação, para a repreensão, para o ensino, em todos os aspectos. Por isso, este é o nosso fundamento teológico, bíblico. A Escritura Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Então, pensando nisso, queridos, vamos examinar esse movimento aí de batalha espiritual nessa primeira parte. Quero ler aqui a introdução. É importante reafirmar a existência e a atuação de Satanás e dos demônios hoje. Satanás tenta e até mesmo aflige os crentes, embora não possa possuí-los. E isso é com base na palavra de Deus, temos essa certeza. Aqueles que são de Deus, o inimigo não lhes toca, não pode tocar, não pode possuí-lo. A possessão demoníaca de pessoas que não são verdadeiramente convertidas é possível. Notem, a possessão demoníaca de pessoas que não são verdadeiramente convertidas é possível, cremos nisso. No entanto, essas convicções não devem nos impedir de ter o espírito crítico, isto é, o espírito de análise, que examina todas as coisas e retém o que é bom, conforme lemos aqui em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinarmos todas as coisas e retermos o que é bom. E como iremos julgar? Como que iremos examinar todas as coisas? Não desprezando a profecia, aquilo que diz a palavra de Deus. E para retermos o que é bom. Então, sim, cremos que pessoas não convertidas podem ser possuídas pelos demônios. Nós vemos isso aí na Escritura, pessoas possessas de espíritos demoníacos, né, que as afligiam, que as tomavam, que as possuíam e que faziam tudo aquilo com elas, né? Mas cremos também, à luz da palavra de Deus, que aqueles que são de Cristo, o maligno não lhe toca. Os filhos de Deus, o maligno não lhe toca, não pode tomar, não pode possuir. Cristo, ele nos liberta do império das trevas. Ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos acusar, ninguém pode fazer nada
contra os eleitos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Então somos libertos por Cristo Jesus. Então, agora vamos aí analisando o movimento. Primeiro ponto dessa análise aí, desse exame do movimento. O primeiro ponto que a gente vai destacar aqui é a falta de base bíblica desses movimentos. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Portanto, todas as nossas doutrinas devem ser baseadas nela, né? Na Bíblia, na Palavra de Deus. Há muitos assuntos sobre os quais a Bíblia não se pronuncia diretamente, o que nos dá liberdade para tomarmos algumas decisões nessas áreas, usando o bom senso dado por Deus e as lições da história, sempre à luz do claro ensino bíblico geral. Não é correto, porém, construir uma teologia inteira usando o argumento do silêncio da Escritura. Grande quantidade dos ensinos do movimento de batalha espiritual não tem qualquer fundamento bíblico, como acontece, por exemplo, com o ensino sobre necessidade de mapeamentos espiritual para que o evangelho seja pregado com sucesso. Notem, irmãos, a primeira afirmação aqui do autor é: sim, claro, nem tudo está escrito na Bíblia com relação aos detalhes, aos mínimos detalhes, né? Obviamente não está tudo registrado aqui no mínimo detalhe, senão não haveria livro que coubesse no mundo escrever os detalhes de todas as coisas. No entanto, a Escritura ela é suficiente para nos ensinar a respeito de tudo. Como? A partir dos seus princípios. Uma coisa não pode contradizer a outra. Então, aquilo que a Bíblia revela, aquilo que a Bíblia diz, ela serve de parâmetro, como princípio, para tudo aquilo que nós vamos julgar, né? Não desprezando a profecia. A gente tem que julgar todas as coisas sem desprezar as profecias, ou os princípios fundamentados nas profecias, na Escritura. Ok? Então, uma das coisas, por exemplo, desse movimento é o mapeamento espiritual para que o Evangelho seja pregado com sucesso. Então, quando você chega numa região, você tem que fazer um mapeamento espiritual daquela região para que o Evangelho seja pregado com sucesso. Nós não entendemos que isso seja bíblico. A palavra de Deus não nos dá base para isso. A gente vê o apóstolo Paulo, todos os apóstolos indo para todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, e chegavam desbravando, pregando o evangelho. Não tinha esse negócio de ficar sondando, fazendo um mapeamento espiritual para ver como estava. A gente não encontra isso na Escritura. O poder de Deus, a autoridade da palavra de Deus era suficiente, ela é maior do que tudo. A luz é maior do que as trevas. Então não preciso ficar preocupado com as trevas para pregar sobre a luz. Chega pregando sobre Deus, Jesus, a luz do mundo, e todo o império das trevas são dissipados pelo poder da palavra de Deus. Então, nós não temos base bíblica para fazer esse negócio de mapeamento da região. Cremos no poder de Deus para salvar. Onde há na Bíblia orientação para localizar espiritualmente qualquer concentração de forças demoníacas e derrubar pela oração o trono de Satanás antes de começarmos a evangelizar uma região. Não existe isso na Bíblia. A única vez que o trono de Satanás é mencionado na Escritura é em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, onde o Senhor diz que o trono de Satanás estava na cidade de Pérgamo. A cidade era o centro do culto ao imperador romano na Ásia e, portanto, um grande e forte centro de idolatria que colocava em perigo a vida dos cristãos. A expressão trono de Satanás aponta para o caráter demoníaco da adoração ao imperador, não a localização do trono espiritual do príncipe dos demônios. Na carta à igreja de Esmirna,
o Senhor diz que os judeus perseguidores são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. Isso significa que havia ali uma sinagoga espiritual de demônios? Não, existia isso. É num contexto figurado. Da mesma forma, não encontramos na Escritura, por preceito ou por exemplo, qualquer orientação para a igreja atacar espíritos estruturais, alojados em estruturas sociais injustas, muito embora essas estruturas devam ser combatidas pelo ensino bíblico. O ensino bíblico é que Satanás age em pessoas, não em coisas, embora use pessoas para influenciar sistemas e estruturas. Vejamos como os apóstolos e a igreja primitiva lidaram com o culto ao imperador romano, uma das práticas mais danosas que tiveram que enfrentar. Em vez de amarrar, repreender, decretar a queda, anular ou mandar para o abismo os espíritos malignos, supostamente ligados a essa prática, eles simplesmente pregaram o evangelho. E no tempo de Deus, essa idolatria foi totalmente abolida e o cristianismo foi estabelecido. Outro bom exemplo é a imoralidade existente na cidade de Corinto. Qual foi a estratégia de Paulo para plantar uma igreja ali? Pregar a Cristo, este crucificado, no poder do Espírito Santo, conforme está registrado em 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Paulo então chega ali na cidade de Corinto, uma cidade extremamente idólatra. Nós já colocamos muito, já falamos muito sobre a igreja de Corinto, a idolatria que havia naquele povo grego, tantos deuses, tantas culturas idólatras, tanta idolatria, tanta prostituição, ou seja, era uma cidade dominada pelo império do mal, do maligno. Satanás imperava liberadamente na cidade de Corinto. Era uma cidade totalmente prostituída moralmente, né? Então, ou seja, o maligno estava ali em festa na cidade de Corinto. No entanto, a gente não vê nessa cidade dessa forma, tão depravada espiritualmente, a gente não vê em nenhum momento o apóstolo Paulo indo ali lutando contra demônios, falando sobre isso. O que o apóstolo Paulo diz é pregar a Cristo e este crucificado no poder do Espírito Santo. E pronto. A pregação da palavra automaticamente derruba o poder do diabo. Mesmo quando deu orientações aos discípulos para expulsar os demônios que encontrassem em sua jornada evangelística, Jesus ordenou apenas que os expelissem. Mateus 10, 8, Marcos 3, 15, Lucas 10, de 1 a 24. Sem ensinar qualquer técnica para expulsá-los, identificá-los, questioná-los ou guerrear contra eles em oração. Além disso, o próprio Jesus os advertiu a que não fizessem da expulsão de demônios o foco de suas atenções. Lucas 10, de 17 a 20, deixa isso claro. Os apóstolos, por sua vez, nada disseram sobre esse tal mapeamento nas cartas que escreveram às igrejas e hoje integram o Novo Testamento. Então, não tem nada registrado com relação a isso, de fazer esse tipo de mapeamento. Vamos dar uma olhada em Lucas 10, de 17 a 20. Olha o que diz o texto. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, Jesus disse então para eles: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente
vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, né, é dado, né, pelo Espírito Santo o poder sobre os demônios. Eles tinham autoridade para expulsar, mas o que eles mais deveriam se alegrar é com o nome deles estar escrito no livro dos céus. E não com essas experiências de expelir demônios, dos demônios lhes submeterem, nada disso. Então é desprezado esse tipo de exaltação, né, com essas coisas é dado poder para expelir demônios, para expulsar esses demônios. Isso é dado pelo Espírito Santo a todo aquele que é nascido de novo, aquele que é usado por Deus para pregar o Evangelho. Ele é revestido de poder e graça dada por Deus. Então é algo que não deve ser exaltado, nem ficar dando muita ênfase a isso. Segundo ponto, experiência como fonte de revelação. É uma outra crítica que o autor aqui da revista faz a esse movimento de batalha espiritual, que é a questão da experiência. Eles usam muito isso, a experiência pessoal, né, como toda fonte de revelação. Não, acontece assim, é dessa forma que tem que ser. Ah, mas aonde que você está aprendendo isso? Por que você... Não, por conta das experiências que eu tenho. Não. Então esse é um grande problema com relação a quem usa a experiência para criar doutrinas com relação às questões espirituais. A palavra de Deus tem que ser a nossa única regra de fé e prática, não as nossas experiências pessoais. Tá? O coração do homem é enganoso e o diabo usa pessoas para enganar. Quem é a verdade? A palavra de Deus. É ela que nos conduz à verdade. Temos que não desprezar as profecias e julgar todas as coisas pela lente da palavra de Deus, não pelas experiências contadas. Então vamos lá. Outra preocupação com o movimento de batalha espiritual é que a autoridade apresentada para fundamentar muitas de suas práticas é a experiência de pastores e missionários, sob a alegação de que essas experiências funcionam. Esse é o grande problema. Funciona experiência, então aquilo é bíblico. Não necessariamente. O estabelecimento da validade de um conceito ou de uma prática pelos resultados que produz é chamado de pragmatismo. Esse conceito é chamado de pragmatismo. A minha experiência diz que aquilo funciona. Então vamos adotar isso como verdade. Isso é o chamado pragmatismo. Temos que ver se essa experiência, se isso que se diz funcionar, está respaldado pela palavra de Deus para que possamos praticar aquilo como uma verdade, como um mandamento, como uma orientação ou como um princípio fundamentado na palavra de Deus. Então isso é chamado de pragmatismo. Independente se a palavra de Deus concorda ou não. Funciona? Então está certo. Isso é pragmatismo. O pragmatismo ensina que se uma ideia, conceito ou prática alcança os resultados almejados, seu uso deve ser adotado e disseminado. O pragmatismo tem penetrado sorrateira e rapidamente nas igrejas evangélicas, produzindo estragos tremendos. Mas será que devemos ser pragmáticos sendo cristãos? Devemos adotar certas práticas e doutrinas no culto e na vida cristã porque funcionam ou porque são bíblicos? Existem muitos métodos e práticas usados nas seitas que funcionam. Caso contrário, elas não teriam tantos seguidores ao redor do mundo. O fato de funcionarem
significa necessariamente que estão certos? Qual é o fundamento bíblico para as práticas e conceitos adotados pela Igreja de Cristo? Se o objetivo for apenas encher a igreja de pessoas sem qualquer preocupação com a fidelidade à Escritura, há muita coisa que pode ser feita por pastores e cristãos. No entanto, após algum tempo de adoção desse critério, ainda será possível realmente identificar essa igreja como cristã? Além disso, o pragmatismo abre o caminho para a aceitação da ideia de que os fins justificam os meios, quando, na verdade, no cristianismo, os meios devem ser sempre bíblicos e o fim máximo sempre é a glória de Deus. É preciso nos lembrarmos sempre de que a única regra de fé e conduta da igreja é a Bíblia, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, né? A fim de que todo homem seja plenamente habilitado para toda boa obra. A experiência individual não é normativa, nem inspirada pelo Espírito para a orientação da igreja. Então, veja isso. A experiência individual não é normativa, nem inspirada pelo Espírito Santo para a orientação da igreja. Então, o que a gente mais vê hoje aí nos meios evangélicos, aí ditos evangélicos, né, é o pragmatismo, queridos. Isso aqui funciona, isso aqui dá certo, isso aqui enche a igreja. Não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre aquilo. E assim o evangelho vai sendo cada vez mais minado pelo pragmatismo. Vamos fazer o que dá certo e não ficar aqui sendo extremamente rígidos e rigorosos com aquilo que a palavra de Deus diz. Esse é um grande perigo e isso é encontrado nesses meios aí, nesses movimentos de batalha espiritual. Ou seja, não podemos desprezar, por isso que a gente leu aqui no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nós lemos. Não desprezeis as profecias, temos que julgar tudo a partir da profecia e reter o que é bom pela profecia, pela palavra de Deus. Então, experiência, pragmatismo é algo muito perigoso. Terceiro ponto, ataque à suficiência de Cristo. Então, este movimento de batalha espiritual, um grande problema é que eles atacam a suficiência de Cristo. O que é um ataque à suficiência de Cristo? Não basta apenas falar de Cristo. Não basta apenas vir aqui em nome de Jesus. Enfim, tem que ter algo a mais. Cristo não é suficiente, tem que ter coisas a mais. Isso é um grande perigo. Uma terceira preocupação, então, com base nisso, é que algumas ênfases no movimento de batalha espiritual atentam direta ou indiretamente contra a suficiência de Cristo e do Evangelho. A Bíblia nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16 e 17. Que se uma pessoa está em Cristo, ela é nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. Que não há mais condenação para ela. Romanos 8, 1. Que ela foi perdoada e houve um rompimento com o seu passado, pois ela foi transportada do império das trevas para o reino de Cristo. Colossenses 1,13. Portanto, embora Satanás possa tentá-la e dificultar-lhe a vida, e ele certamente fará isso, né? Satanás certamente vai fazer isso, vai tentar, vai dificultar a vida, não pode se apossar dela, da nova criatura, daquele que é convertido, né? Aliás, não pode sequer tocá-la. É isso que 1 João 5,18
vai dizer: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ou seja, se ele não pode nem tocar, quanto mais tomar posse. A obra de Cristo é completa e perfeita. O ensino da necessidade de quebra de maldições não leva em conta esses ensinos bíblicos. Um dos principais ensinos do movimento de batalha espiritual é uma complementação da obra de Cristo, feita por peritos em quebra de maldições. O movimento ensina que há a necessidade de anular compromissos feitos com o diabo antes da conversão. Ensina também que herdamos as maldições que alcançaram nossos antepassados e que precisamos anulá-las, precisamos anular essas maldições dos nossos antepassados. Aí então vem aí os peritos em quebra de maldições para poder, com base nessa necessidade de anular esses compromissos feitos com o diabo antes da conversão, eles vêm então para quebrar essa maldição hereditária. Então é isso que eles ensinam também. Ou seja, Cristo não é suficiente, precisa aí de um trabalho de um especialista em quebra de maldição. O texto bíblico usado para eles fundamentarem essa prática é Êxodo 25. Ali em Êxodo 25 nós encontramos os 10 mandamentos, né? E aí no versículo 5 diz, né? Não as adorarás, quando vai falar, não farás para ti imagem de escultura. Verso 5, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, Yahvé, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então essa expressão, que visito a iniquidade, ou seja, o pecado da idolatria, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, diz aqui o mandamento, é a base teológica que esse movimento usa para quebrar essa maldição da idolatria, do culto a divindades. Então eles têm que entrar primeiro para quebrar essa maldição hereditária que o Senhor visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem a Ele. Bom, queridos, mas isso não é correto. Não podemos usar esse texto para defender esta base aí e defender essa ideia de expelirmos demônios, tudo isso para poder a pessoa ser recebida. Essa é apenas uma parte da verdade revelada que eles usam para justificar. Em Ezequiel 18, por exemplo, a nação havia sido levada para o cativeiro e os judeus estavam reclamando que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ezequiel 18, 2. Por meio do profeta, Deus os repreende, mostrando que eles estavam ali porque seus pais tinham pecado e eles, os filhos, tinham continuado no pecado de seus pais. A responsabilidade moral é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Ezequiel 18, versículos 4 e 20. Se o filho não andar nos pecados de seu pai, mas tiver uma vida santa diante de Deus, ele certamente viverá. Pela sua conduta reta diante de Deus, ele está livre das maldições de seus antepassados. Ezequiel 18, 14 e 19. Essa passagem é muito importante porque mostra como o próprio Deus interpreta o texto de Êxodo 20, verso 5. O segundo mandamento, que é o que lemos aqui, prevê a visitação do juízo divino sobre seus descendentes até a 3ª e 4ª geração, se esses descendentes continuarem a praticar os pecados de seus pais. Essa visitação do juízo de Deus é descontinuada se esses filhos se arrependerem de seus próprios pecados
e os confessarem a Deus, abandonando-os. Aí que está a quebra da maldição, o arrependimento, a conversão, o deixar os ídolos, o deixar a idolatria, o deixar o pecado e se render a Deus por meio de Cristo. Cristo é suficiente para nos libertar de toda maldição, de todo pecado, para nos fazer nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Somos regenerados, somos gerados novamente numa nova criatura. Então, sim, a maldição, a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que continuam na prática abominável, na prática de continuar aqueles pecados, continuam aborrecendo, mas uma vez que houve conversão, toda maldição é jogada por terra. Então, essa base teológica que esses movimentos usam para dizer que existe essa maldição hereditária, que tem que ser feito um trabalho específico para quebrar essa maldição naqueles que são convertidos, isso demonstra que Cristo não é suficiente. E isso não é bíblico. Então a gente tem que jogar isso por terra e não aceitar isso de forma nenhuma. O crente verdadeiro já rompeu com o seu passado e com as implicações espirituais dos atos de seus antepassados quando veio à fé e recebeu a salvação graciosa. Mesmo que o convertido venha de um passado marcado por idolatria e pecado, Satanás não tem mais nenhum direito sobre ele, pois a sua dívida foi totalmente paga por Jesus. Os apóstolos viveram e pregaram o evangelho em um mundo marcado pelo paganismo. No entanto, não há no Novo Testamento qualquer orientação ou exemplo apostólico de que haja necessidade de quebrar maldições da vida dos convertidos do paganismo. Além disso, é importante observar que o que visita o filho que segue os pecados de seus pais é o juízo de Deus, não o poder de maldições que precisam ser quebradas. O que precisa ser quebrado é o comportamento pecaminoso. Então é isso, queridos. Não existe esse negócio. Cristo é suficiente para nos libertar. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Cristo é suficiente para nos libertar do poder do império das trevas. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? Os teus aguilhões. O poder da morte foi destruído na cruz do Calvário por meio da morte e por meio da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Quem nos separará? Nem morte, nada, nem diabo, nem seus anjos, nem pé, nada pode nos separar do amor de Deus. O maligno não pode nos tocar. Como isso é maravilhoso, queridos. Por isso que eu digo que o Evangelho é algo muito simples. É pregar a Cristo e este crucificado pelo poder do Espírito Santo. Ele tem o poder de transformar toda a nossa antiga situação do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como que podemos estar no reino do Filho do seu amor? Como que podemos estar separados? Como que podemos estar com Cristo, nos braços de Cristo, descansando nele, e o maligno vir nos tocar, nos perturbar, nos tomar, se apossar de nós? Não, queridos, isso não tem base bíblica. Só precisamos pregar a Cristo e este crucificado. Todas as demais coisas são quebradas em nome de Jesus. O império das trevas não tem poder sobre o império da luz. Conclusão. É oportuno encerrar a lição de hoje enfatizando as 3 áreas bíblicas atacadas pelos ensinos do movimento de batalha espiritual. Em primeiro lugar, onde chega a luz do Evangelho,
As trevas do pecado e da morte são dissipadas. Simples assim, sem mapeamento, sem trono, sem demarcação de territórios. Em segundo lugar, a única regra de fé e conduta para a Igreja de Cristo é o Espírito Santo falando pela Escritura divinamente inspirada. Em terceiro, como vimos, o ensino a respeito da necessidade de quebra de maldições acaba tendo o efeito de diminuir o ensino bíblico sobre a eficácia da obra de Cristo. Então, não podemos diminuir o ensino bíblico sobre a eficácia da obra de Cristo. Cristo é suficiente. E o poder do Espírito Santo de agir sobre nós, o poder de Deus, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. É responsabilidade cristã aceitar, cultivar e amar o ensino bíblico e rejeitar os ensinamentos religiosos que não têm fundamentação na Bíblia. Isso é muito importante, queridos. Não podemos, como cristãos, aceitar pragmatismo, aceitar qualquer doutrina, qualquer palavra, qualquer coisa que esteja fundamentada em experiências, em achismos, em aquilo que dá certo, aquilo que acham que é correto. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas por meio dela, da profecia, e retende o que é bom. Então, fica uma aplicação para nós. Há algum pecado que você precisa abandonar? Se houver, em vez de dar ouvidos ao ensino de quebra de maldições, quebre seu orgulho e confesse seu pecado ao Senhor com arrependimento genuíno no seu coração e afaste esse pecado da sua vida. Uma das coisas que o diabo faz ele veio para matar, roubar e destruir. E ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele é enganador, ele é o pai da mentira. Ele veio para seduzir, ele veio para enganar, ele veio para colocar mentira na nossa mente. Então não se deixe enganar. Tome a palavra da verdade, tome a profecia. Aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca. Cristo transforma, Cristo quebra todas as maldições, todas as cadeias. Cristo venceu e rompeu a morte. Não deixem que enganem a vocês com essas coisas, que vocês estão dominados por espíritos, que precisam ser feito um descarrego, que precisa ser feito isso e aquilo. Se vocês creem em Cristo, o maligno não lhe toca. Vocês estão em Cristo. O que vocês têm que lutar, o que nós temos que lutar, o que nós temos que observar é a nossa conduta diante de Deus, os nossos próprios pecados, as nossas próprias cobiças, as nossas próprias tentações, aquilo que nos tenta. E o diabo vem sim como instrumento para nos tentar, mas não deixa que ele venha te enganar. Não deixa que as pessoas te enganem dizendo que você está com o espírito disso, o espírito daquilo. Não, se você tem o Espírito Santo em você, se você é de Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo e o maligno não lhe toca, não pode nem te tocar. A única coisa que ele pode fazer é te enganar, é mentir, é seduzir com mentiras. Mas se você estiver fundamentado com a palavra da verdade, o maligno não lhe toca. Como Jesus não caiu na tentação de Satanás no deserto. Satanás não encostou um dedo em Cristo, mas ele estava ali para seduzi-lo, estava ali para enganá-lo, estava ali para falar mentira. Mas ele foi repreendido pela profecia. Jesus não desprezava a profecia e julgava tudo que Satanás falava para ele pela profecia. E assim ele resistiu ao diabo, e o diabo fugiu da sua presença. Resistiu ao diabo, mediante a profecia, e ele fugirá de vós. Então, toda arma virada contra nós não prevalecerá. A seta do inimigo não vence diante da palavra da verdade. Use a palavra para se defender contra as ciladas do inimigo, contra as setas do inimigo, contra aquilo que ele vem
jogar nos seus ouvidos contra aquilo que ele vem como acusador diante de você. Resista ao diabo por meio da palavra e ele fugirá de vós. Então veja a sua vida, observe aquele pecado, a fraqueza, aquilo, as suas cobiças, a sua própria fraqueza carnal e lute com base na palavra de Deus, contando com a sua graça, com a sua bênção, com o seu apoio sempre. Deus é aquele misericordioso que está aqui para nos ajudar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. O diabo é só aquele tentador que fica ali à volta. O que nós temos que observar são as nossas fraquezas carnais, e elas que nos levam a pecar. É contra ela que nós temos que lutar e repreender o diabo com base na palavra de Deus. Nos achegarmos a Deus, ele chegará a nós, pela sua graça. Deus nos abençoe, que possamos tratar as coisas espirituais somente olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Deus abençoe, queridos. Vamos orar encerrando esta lição. Pai Santo, como é bom ouvirmos a Tua palavra, como é bom sermos instruídos por ela, como é bom sabermos que o Teu Evangelho é tão simples. Precisamos nos preocupar única e exclusivamente com o nosso relacionamento com o Senhor, mediante Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que enviou o Espírito Santo que habita em nós e que nos transforma e que age por nós, que não permite que o espírito do maligno nos toque, porque nós somos santuário do Espírito de Deus, e onde Deus está, o diabo não pode entrar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por isso, porque fomos alcançados pela Tua palavra, fomos convertidos pelo Teu Santo e Divino Espírito mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos protege, que venceu a morte e venceu todos os impérios das trevas e nos libertou para o reino dele, para que possamos viver com ele. Ó Deus, nós te louvamos por Cristo Jesus em nossa vida e pedimos que o Senhor nos ajude a lutar contra as nossas fraquezas carnais, contra os nossos próprios pecados, contra a nossa própria cobiça, quando ela nos seduz e atrai. Livra-nos deste mal, da nossa fraqueza, encha-nos da Tua graça, do Teu poder para resistirmos quando o dia mau nos alcança, esse dia que é quando nos sentimos tentados a cair, a tropeçar, a nos desviarmos. Livra-nos disso, faça-nos andar retamente, altaneiramente, no Teu santo e reto caminho, aplainando, ó Deus, o caminho da nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, assim nós pedimos e te rogamos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Possamos descansar nessa certeza de que temos a Cristo ao nosso lado e o Espírito Santo, nosso Consolador, que está conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com Ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir,
nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso